Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita traz o tema hoje, Maria de Nazaré. Nosso entrevistado, doutor, professor, engenheiro eletrônico, mestrado em administração, companheiro espírita, divulgador da causa espírita, Jorge Elahá. Jorge, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos que estão conosco ligados. Jorge, esse assunto Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ele suscita ao longo do tempo várias interpretações, várias considerações, vários estudos. E nós pretendemos ouvir o seu conhecimento e aprender um pouco com você sobre este tema. E a primeira pergunta, que sempre suscita debates diversos, né? Como interpretar a concepção e gravidez de Maria de Nazaré? A gravidez de Maria, ela se reveste de uma importância muito significativa para a humanidade, porque ela concretiza uma promessa de muitos e muitos séculos e milênios, que, segundo aquilo que a doutrina espírita nos coloca, havia da parte do plano espiritual uma programação para que, num dado momento, o próprio Cristo, o próprio Jesus, que é conhecido dentro da doutrina espírita como sendo o governador do nosso planeta. As obras espíritas apresentam Jesus como sendo o espírito responsável pelos destinos da Terra. Então, esse governador, num dado momento, ele seria um indivíduo que encarnaria na Terra pela primeira vez, trazendo uma mensagem excepcional. Então, foram muitos séculos, milênios até, para a programação da vinda dele. As profecias que nós encontramos dentro de Israel, nos vários profetas, assinalavam fragmentos desse planejamento, informando diversas questões significativas sobre a vida desse homem singular que estaria entre nós no planeta. Então, quando nós começamos a perceber o aproximar da vinda desse Messias, as profecias começam a se tornar cada vez mais intensas. Até que 400 anos antes do nascimento dele, não existe nenhuma profecia, ocorre um silêncio no mundo espiritual, e é quando o Cristo renasce. A gravidez de Maria representa efetivamente a possibilidade da chegada ao mundo da singular mensagem que Jesus trazia e que transformaria os conceitos da humanidade por apresentar o amor e o perdão como a chave para os principais dramas humanos. Na sociedade de Israel, onde efetivamente vigia o pensamento da justiça, apresentar-se de repente alguém que propunha o amor, inclusive o amor aos inimigos, como a chave para a solução dos dramas humanos, era uma oportunidade profundamente nova. Então, a gravidez dela marca efetivamente o cumprimento de promessas multimilenárias no mundo para inaugurar uma nova era na história da humanidade e a possibilidade dos homens efetivamente descobrirem uma porta mais satisfatória para o alcance da felicidade legítima, abandonando os processos de justiça e de cobrança e abraçando o amor como solução
aliviando o coração humano e permitindo efetivamente que nós tivéssemos o acesso mais franco à felicidade que só o amor é capaz de conceder às criaturas. Jorge, a vinda de Jesus divide a história. Mas a vinda dele naquele momento, em função até das escassez de informações daquele tempo até hoje, né? São muitas, as informações são muito esparsas, né? Mas existem algumas interpretações sobre a forma pela qual Jesus nasceu. Quais são as suas considerações sobre este tema? Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, porque nós sabemos que, inclusive, nos meios espiritualistas existem análises, ponderações. Como Jesus nasceu? Houve parto? Teve parto lá na manjedoura? Como é que nós espíritas nos posicionamos diante destas situações? Segundo aquilo que as obras doutrinárias apresentam, Jesus é modelo e guia para a humanidade. Para que ele seja modelo e guia de alguém, ele precisa estar sujeito às mesmas condições de qualquer outra criatura para que ele seja efetivamente considerado um modelo e um guia para a humanidade. Tivesse Jesus uma constituição orgânica que diferenciasse da criatura humana, ele perderia a possibilidade de ser um mestre, porque ele não estaria sujeito às mesmas condições da matéria que os demais indivíduos possuem. Então, de repente, você considerar Jesus como um ser diferenciado, ensinando o amor, um ser diferenciado, ensinando o perdão, sem ter a vestidura corpórea que a gente tem, sem ter um corpo como o nosso, então ele perde a possibilidade de realmente ser uma referência para nós. E aí a gente teria que deslocar as nossas referências para outras pessoas da história, que sabemos que foram plenamente carnais e que deixaram exemplos extraordinários. Então a gente teria que voltar os nossos olhares para Francisco de Assis, que era plenamente orgânico e teve uma vida extraordinária. Saulo de Tarso, convertido em Paulo de Tarso, que da mesma forma também efetuou uma transformação tão profunda na sua existência que oportunizou a nós lições extraordinárias. Assim como tantos outros homens maravilhosos que o cristianismo e outras doutrinas nos legaram, como, por exemplo, Gandhi, que foi um indivíduo extremamente importante no cenário da Índia, que não era cristão. Então, nós iríamos transferir para essas pessoas a condição de serem seres maravilhosos. Mas a doutrina espírita considera Jesus com um corpo tão carnal como o nosso. Porque se não tivesse Jesus um corpo como o nosso, uma característica orgânica como nós possuímos, o que teria sido a crucificação? O que teria sido o sofrimento, as dificuldades, teriam sido então uma encenação? Teriam sido, portanto, tudo uma criação irreal? Se assim fosse, ele perderia o status de ser para nós o modelo e o guia da humanidade. E, sabe, Jorge, nós notamos que algumas coisas caminham ao longo dos, pode dizer até ao longo do milênio, né? E algumas falas se tornam, elas carregam um conteúdo impactante. E um dos conteúdos impactantes de uma fala, né, é aquela afirmativa, a Virgem Maria. Como é que nós espíritas, como é que se pode interpretar esta afirmativa, a Virgem Maria, que naturalmente está se falando de Maria de Nazaré, né? Como se pode interpretar isto? No Velho Testamento, existem profecias de Isaías que falam sobre o nascimento de Jesus, dizendo que ele nasceria de uma virgem. Mas em hebraico, a palavra virgem é idêntica à palavra donzela, no sentido de mulher solteira, que é semelhante ao conceito de jovem. Porque naquela época, você ser jovem, você ser
solteira, você ser virgem, eram usada a mesma palavra. Então, o que o texto quer dizer é no sentido de que ele viria de uma mulher muito jovem, de uma menina praticamente, de uma adolescente que ele nasceria. E como naquele período essas palavras eram consideradas como sinônimos, o texto apresenta a mesma consideração. Então, houve uma tradução trazendo isso para o português, puxando a ideia de uma pessoa que não teria tido contato sexual com ninguém. Mas a verdadeira virgindade no sentido de pureza, não está no corpo, está na alma, está nas condições espirituais que o indivíduo possua. Então, dentro dessa ótica, se nós pudéssemos considerar aí Maria na condição de ser uma pessoa mais pura, nós teríamos que considerá-la como sendo pura no sentido da alma, e não obrigatoriamente pelo um aspecto físico, porque há muitas pessoas que fisicamente podem ser até puras, mas não possuem pureza de coração. A grande pureza está na alma, no coração dos indivíduos. Para ter uma ideia, dentro do islamismo, Maria é considerada dentro do Corão Sagrado como uma das 4 mulheres mais puras que o mundo já teve. Ela é considerada tão significativa dentro do Corão que nós cristãos costumamos chamar Jesus de Jesus de Nazaré. É assim que a gente conceitua Jesus. No Corão Sagrado, ele não é chamado Jesus de Nazaré. Ele é sempre chamado Jesus, filho de Maria. Porque para eles, a referência para Jesus, que dentro do Corão é um profeta muito importante, é o profeta mais citado depois de Muhammad, ele é citado 19 vezes no texto, e Maria 35 vezes. Então, ele é sempre referendado no Corão Sagrado como Jesus. Mas qual Jesus? O filho de Maria. Porque Maria, para o Corão, é a grande referência de mulher extraordinária. E, nesses conceitos, o que há de extraordinário em Maria é a grandiosidade do seu coração. É aí que está a pureza, a santidade, a excelsitude dela. E não especificamente no aspecto físico que se possa buscar. Não é o aspecto físico que caracteriza a excelsitude de um espírito, mas é a sublimidade dos seus sentimentos e dos seus atos. Sabe, Jorge, esses esclarecimentos que você está nos trazendo, ele vai fazendo luz, né, às interpretações que a humanidade ou determinados segmentos puderam ter, que causavam na visão deles algo que seria impuro, né, quando na verdade não é assim. E o que acontece? Em que momento da história surge a figura de Maria Santíssima? Porque ela surge num determinado momento a ponto de mudar as obras de arte, mudar alguns conceitos, inclusive, de beleza que existiam. E quais foram, na sua opinião, as razões que levaram a essa explosão de fé? Porque quando você fala do Corão, nós voltamos bem antes dessa questão de Maria Santíssima. Sim. Nós estamos a um momento histórico muito distante. Mas tem um momento de transição na história que vai surgir essa figura de Maria Santíssima, e isto vem até hoje, né, se perpetuando e movimentando esta explosão. Há uma fé consolidada, né, não sei se interpretada, sobre esta situação. Existem 2 palavras que elas têm a mesma raiz. A palavra são, de saúde, e santo. A santo e são, elas são originárias na mesma raiz do latim, sante. Então, quando a gente vai observando na história, existe o surgimento, dentro de um certo momento do cristianismo, no qual os cristãos consideram as pessoas que estão ligadas à ideia do cristianismo como santos.
Eles não, a gente hoje tem o conceito de santo, é uma pessoa que foi canonizada pela igreja, esse aqui é santo. Mas no começo do cristianismo, são ou santo era todo aquele que tinha alcançado a condição de libertação espiritual. E aí existe, inclusive, dentro do cenário das religiões modernas, nós temos a Igreja de Jesus Cristo e dos santos dos últimos dias. Mas dos santos? Porque naquele período, santo era todo aquele que professava o cristianismo, como se fosse um sinônimo de cristão. A palavra cristão ela vai surgir com Lucas. Ele é que traz esse termo para dentro do cristianismo. Mas eles se auto-identificavam como sãos, como santos. Então era comum, naquele período do cristianismo nascente, as pessoas chamarem de santos para os companheiros de fé. É com o tempo que, à medida que a igreja vai trabalhando esse conceito, ela diz, não, nem todos podem ser chamados de cristãos, nem todos podem dizer que são efetivamente os profitentes dessa doutrina. Nós vamos selecionar aqueles que são os verdadeiros profitentes. Aí passamos a chamar de santos, não todos, mas só aquele grupo seleto que a gente destaca, mas no começo não era assim. Todos eram chamados de santos. Então, exatamente por esse processo de chamamento de santo para os vários elementos que participavam das comunidades cristãs, que inclusive existem alguns sinais disso nas cartas de Paulo, nós teremos no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, um momento no qual Maria, já em Éfeso, ela é designada por um peregrino que chega na casa dela para pedir ajuda, que ela não era simplesmente uma santa, ou seja, que ela não era simplesmente uma integrante da comunidade dos cristãos. Ela era mais do que isso. Então, ele dá a ela o nome de Santíssima. E aí, a partir daí, os outros começam a chamá-la de Santíssima. E desde o surgimento do cristianismo nascente, essa conceituação para Maria ela aparece nos textos em função da relevância que logo no começo se deu a ela e depois foi alterando esse conceito para um conceito de divinização, que é uma coisa diferente, é um processo diferenciado que depois vai promover em Maria uma reconceituação. Ela passa a ser não simplesmente uma referência como mãe, mas ela é guindada a um patamar de um ser sublime, diferenciado daquele que, em princípio, era percebido no cristianismo nascente. Aí vai aparecer uma série de informações sobre ela, sobre a sua assunção, uma série de parâmetros que estão mais associados aos conceitos que o cristianismo clássico, a partir do século IV, começa a criar. Antes não eram esses os conceitos que nós tínhamos sobre Maria em si, em que pese ela ter sido muito bem aceita, muito acolhida pelo corpo de apóstolos que constituíam a equipe primeira de Jesus. Sabe, Jorge, às vezes a gente fica fazendo algumas reflexões e eu percebo, não sei se é uma interpretação equivocada, que se coloca Maria e Jesus na mesma condição, no mesmo equilíbrio, patamar. no mesmo patamar. Isso é uma interpretação um pouco equivocada, você não acha? Na verdade, e tudo faz parte de um processo de amadurecimento da nossa religiosidade. Nós temos muitos companheiros que, por motivos bastante louváveis, têm interpretações diferentes dos textos evangélicos. E a necessidade de enxergar alguém que nos proteja, que nos interceda, que seja alguém que nos socorre em nossos momentos de dor, houve um processo de transferência desse acolhimento, dessa ação protetora para a figura de Maria, designando Maria como a intercessora. Não chega a ser um pensamento nocivo no seguinte sentido de dizer, nossa, mas isso é péssimo, mas faz parte de um processo de conceituação daquilo que Maria seja. Não se pode dizer que esse tipo de visão é uma visão que faça mal à criatura humana,
Mas o que o Espiritismo apresenta, há uma distância entre Jesus e Maria, o que não quer dizer que, nessa leitura, o Espiritismo esteja retirando Maria da condição de um espírito espetacular. Não, ela possui missões extraordinariamente importantes dentro do cenário daquilo que nós observamos na literatura espírita. Ela tem um cuidado muito especial com o mundo espiritual, um desdobramento muito forte nas ações que são desenvolvidas no mundo dos espíritos com relação ao socorro dos que partem da Terra na direção do mundo espiritual. Poderíamos assim dizer que ela, de certa maneira, tem uma preocupação muito grande com aqueles que chegam ao mundo espiritual no acolhimento a essa chegada do lado de lá. Suas equipes é que se mobilizam nesse sentido. Então, não é um espírito comum, não é uma pessoa comum, não é um espírito que tem um padrão de evolução como o nosso, não é. É um espírito extremamente elevado. Inclusive, existem referências de que no período da construção daquilo que chamamos o início da civilização terrestre, quando uma série de espíritos migraram para a Terra, para a construção do conhecimento, num fenômeno chamado, dentro de doutrina espírita, de migrações coletivas, em que uma série de espíritos vieram para o planeta para iniciar as civilizações, há referências doutrinárias de que ela tenha vindo junto com esses grupos, não na condição de espírito para processo de reerguimento, mas como uma entidade extremamente elevada que veio para dar suporte ao trabalho de erguimento dessas almas e que, em função das características que ela tinha, ela foi convidada a ser aquela que mais tarde ocuparia o posto de ser a mãe do governador planetário quando ele renascesse. Então, esse é um desenho daquilo que Maria representa dentro do Espiritismo, que, embora seja muito grande, não é idêntico a Jesus. A figura de Jesus está acima. E qual é o papel de Jesus nesse cenário? Jesus, na condição de governador planetário, é o espírito responsável por todos os trabalhos no orbe, desde o surgimento do planeta há 4,5 bilhões de anos. Desde esse período, o Cristo, com um grupo de espíritos auxiliares, vem promovendo a construção da vida, a evolução das espécies, surgimento da civilização, acompanhamento da espécie humana e todos os desdobramentos da grande saga dos espíritos sobre a face do planeta. Ele possui uma grande equipe de auxiliares diretos que constituem um corpo de entidades que opera diretamente ao seu comando, sendo ele o líder maior do nosso planeta Terra. E, nesse elenco de espíritos vinculados diretamente a ele, Maria é um dos componentes dessa equipe. Então, ela seria, como se a gente pudesse fazer uma comparação, um dos ministros, um auxiliar direto do Cristo, não é? E no livro O Espírito da Verdade, de Espíritos Diversos, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, há uma mensagem lá chamada A Rigor, que apresenta essa coletividade de entidades superelevadas que apoiam Jesus no trabalho de atendimento ao planeta nas suas diversas áreas, constituindo o seu conjunto de seu ministério, por assim dizer, de auxiliares mais vinculados a ele, que ouvem suas ordens e atuam de maneira direta. Ele chama esse conjunto de espíritos, por serem espíritos já de uma condição muito elevada, espírito de uma condição já santificada, é conceituado como sendo o Espírito Santo, colocado dentro do texto bíblico. Então, o que seria o Espírito Santo? A coletividade de espíritos muito elevados, de entidades angélicas, que colaboram com Jesus diretamente na organização do orbe, e Maria seria um dos integrantes dessa equipe, mas Jesus, o líder do grupo. Jorge, o programa Visão Espírita, ele caminha célere, e as suas respostas, os seus esclarecimentos, a sua forma didática de nos ensinar, de nos orientar, é maravilhosa. Nós temos um primeiro amigo telespectador e o Jorge continuará conosco no próximo programa Visão Espírita, tratando do assunto Maria de Nazaré e nos trazendo esclarecimentos sobre este tema.
Agradecendo já ao Jorge pela participação neste primeiro programa Visão Espírita sobre o tema Maria de Nazaré, nós queremos te fazer um pedido, Jorge. Que você deixe ao nosso telespectador uma mensagem, uma fala, uma palavra, para que a gente finalize este primeiro programa Visão Espírita sobre o tema Maria de Nazaré. Mensagem final que eu quero deixar é que muitas vezes nós esperamos uma série de vantagens na Terra para dizermos que somos felizes. O lar de Jesus era um lar profundamente simples, sem as riquezas do mundo, sem as vantagens terrestres, apenas contando com pessoas muito singelas, numa casa pequena, numa cidade esquecida, da província mais distante, da diocese mais desconsiderada do Império Romano. E mesmo vivendo numa casa tão simples, de uma cidade tão esquecida, o Cristo não deixou de viver ali momentos de felicidade. Que a gente não converta as nossas vidas na busca apenas do pão material, esquecendo de oferecer amor dentro dos nossos lares. Que esse seja o nosso grande objetivo. Nós vivenciarmos efetivamente o amor nas nossas vidas para que faça sentido tudo que a gente tem aprendido. E, nesse particular, Maria, Jesus, José, acabam ficando como um grande exemplo para nós, porque mesmo tendo uma casa extremamente singela, eles foram capazes de oferecer grandes lições de que é o amor que efetivamente é o alicerce da vida. Até o próximo programa Visão Espírita. Amigo telespectador, vamos refletir profundamente nesta última mensagem do Jorge. A simplicidade é bela e traz muitas felicidades. Até lá. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.